Fala de um assunto que ganhou destaque na entrevista exclusiva concedida ontem pelo ministro Fernando Haddad à CNN, que é o empossamento das contas públicas. O ministro afirmou que o resultado fiscal deve se aproximar da meta justamente devido a esse empossamento. Hoje, o presidente do Tribunal de Contas da União, o ministro Vital do Rego, comentou o assunto e o entendimento parece ser diferente. Vou chamar ele, Fernando Nakagawa, que é nosso âncora, mas também é nosso analista e vem trazer essa apuração, então, porque a gente tem agora a ministra do TCU falando o oposto do ministro Haddad. Hein, Naka? Conta pra gente. Tem uma diferença aí, Muriel. Tem uma diferença, de fato, de entendimento sobre como a equipe econômica, como o Ministério da Fazenda pode tocar as contas públicas. O TCU, ao longo dos últimos meses, tem sido bastante vocal ao criticar a equipe do ministro Fernando Haddad, que estaria buscando o piso da meta para as contas públicas, ou seja, dentro da banda, o pior número, e não olhando o centro da meta como prevê a legislação. Esse assunto foi detalhado ontem pela primeira vez pelo ministro Fernando Haddad, que disse que o empossamento das contas públicas, do orçamento, gera uma distorção e que, por isso, há uma incompreensão técnica do que está acontecendo. O empossamento, muito rapidamente, é quando sobra um dinheiro no caixa do governo na virada do ano, do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro. Por que sobra esse dinheiro? Tudo que é aprovado no orçamento, né, a verba para esse ministério, para aquele programa, para aquela iniciativa, você tem uma série de ritos, você tem um rito, uma série de procedimentos para, de fato, gastar esse dinheiro. Você precisa de uma licitação, escolher a empresa, executar a obra ou a compra, só depois o dinheiro é pago. E às vezes acontecem atrasos nesse processo. E acaba sobrando o dinheiro na virada do ano, mas esse dinheiro vai sair do caixa do governo em janeiro, em algum momento de janeiro, de fevereiro. Mas sobra, entre 10 e 20 bilhões, essa é a média histórica. E por causa disso, o ministro Fernando Haddad disse que há uma incompreensão técnica, porque o dinheiro sobra, mas o TCU não estaria avaliando. E por isso eu fui atrás do ministro Vital do Rego, que está aqui na COP em Belém, e perguntei a ele exatamente sobre isso. E a resposta do ministro Vital do Rego é, para o TCU, ele até entende que existe o empossamento, mas o Tribunal de Contas precisa seguir a lei. Vamos ouvir o ministro Vital do Rego. O empossamento é uma realidade, né? Uma realidade, só que ele não é uma realidade fixa. Você não sabe quanto imposta, né? Então o TCU não pode trabalhar em cima de uma variável que depende a cada mês, né? A cada ano. Então esse empossamento ele vai ser avaliado pelo TCU, sim. O ministro Haddad tem uma série histórica, né, de empossamento por conta do tempo que é muito pouco para cumprir todas as metas, e nós vamos analisar sim o empossamento e avaliar dentro do que a lei de responsabilidade fiscal manda, o centro da meta. Pois é, essa posição do ministro Vital do Rego, Mori, é bastante clara e mostra uma diferença. Para ele, ok, o empossamento acontece, mas eu, como Tribunal de Contas, eu, como fiscalizador das contas públicas, preciso seguir a lei. Tão somente a lei, e a lei diz que você precisa olhar para o centro da meta. Sobre 2026, só para terminar, o ministro indicou que o entendimento é exatamente o mesmo. O governo precisará olhar e entregar o resultado no centro da meta para o TCU. É isso, Mori. Tem uma diferença aí de visão e de compreensão sobre como tocar as contas públicas. Muito bem, vamos ficar atentos para entender o que vai acontecer a partir de agora com essas visões bem distintas, como você deixou muito claro. Obrigada, viu, Naka? Depois a gente volta a conversar mais um pouco por aqui.